Bem, boa noite, povo amante da cultura e, sobretudo, a cultura literária. Eu quero convidar Renato, que é o nosso anfitrião, para fazer aqui a abertura do nosso 23º Sarau Literário Itinerante Fixo. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, a Garagem tem o orgulho de receber, né, e nos envaidece muito pela presença de vocês. O 1º de agosto é dia do poeta da literatura de cordel. Então, vamos começar esse nosso sarau em homenagem a um bom cordelista mulherense, que é a Rangel, que está aqui. Você falou, mas você também. Não, eu sou um principiante. Rangel. É só para lembrar, então, né, marcar esse dia, o que é literatura de cordel. Escrita de forma rimada a partir de relatos orais e impressa em folhetos expostos em cordéis, em barbantes, né? A literatura de cordel é um gênero literário que se popularizou muito, principalmente na região nordeste do país. A literatura de cordel começou a efetivamente ganhar forças no Brasil a partir do século XIX, devido à sua maneira simples de se expressar, buscando informar a população da época de um modo divertido e descontraído. Uma das principais características desse gênero literário, é a presença da oralidade em seus versos e rimas. Além disso, possui uma linguagem informal e busca tratar sobre temas diversos baseado no humor e no sarcasmo. Isso é literatura de cordel em muito poucas palavras de começo. Microfone livre! Boa noite, minha gente. Boa noite. Elisa, eu quero aproveitar o ensejo que já se tocou nesse ponto que me é muito sensível, que é a literatura popular, que é a literatura de cordel. Só embaixo aí. Você sabia que hoje é do seu aniversário? Pois é. E eu quero, antes de recitar alguma coisa aqui, até quebrar o protocolo. Primeira vez que eu vim aqui na garagem de Renato, e salvo o melhor juízo, foi a 13ª edição, né, do Sarau Itinerante Fixo. Brincam, né? Eu tive a fortuna de conhecer o seu Jair. E naquela oportunidade, ele até... Fiz uma pergunta para você. Ele até me deu um livro, eu fiquei envaidecido com esse carinho. Então, seu Jair, até eu sei que o senhor é um apaixonado aí pela literatura popular, é um poeta popular. Eu trouxe uma modesta lembrança para o senhor, que eu faço questão de entregar agora, que é de um dos maiores poetas populares do Brasil, Dedé Monteiro, do sertão do Pajeú pernambucano, e é um dos grandes vagos da poesia popular vivos. Então é uma grande obra, chamada aqui Mais um Baú de Retalhos. Eu entrego aqui para o senhor com todo carinho, o senhor receba com todo carinho também, porque eu tenho certeza que o senhor vai gostar muito, e esse poeta é uma grande referência, né, no Brasil e no mundo, e como o senhor se tornou uma referência para mim também. Eu conheci, será que eu conheço? Será que eu vou conhecer? Eu tenho certeza que o senhor vai aproveitar bastante. E assim, só para inaugurar aqui, estava comentando aqui nos bastidores com Elias, que todas as vezes que eu vim aqui recitar alguma coisa, sempre poesia popular, poesia eletrificada, cordel, em muitas das suas vertentes, as sextilhas, as setilhas, as décimas e tal. Mas hoje eu trouxe uma surpresa, mais para frente, talvez, se tiver a oportunidade de ler aqui, uma crônica
Mas, como a gente está pegando um embalo de cordel aqui, Liz, tem um grande poeta popular, não por acaso, também, né, do sertão do Pajeú Pernambucano, da cidade de São José do Egito, já falecido, Jó Patriota. Né, ele é conhecido como um dos poetas populares com o maior lirismo. Né? Ele era um poeta lírico, popular, muito humilde. Né? E é interessante porque, como você muito bem disse, Elias, o cordel, a poesia popular, é muito pautada na oralidade. Então, tem muito pouca coisa escrita de Jó Patriota. Tem um ditado que diz, né, as pessoas falam, né, que é possível ser sexy sem ser vulgar, né? E no lirismo dele, em algumas poesias, você via uma certa nota até de erotismo, mas sem qualquer tipo de né? Sem qualquer tipo de apelação, né? Sem vulgaridade. Né? Há o erotismo sem a pornografia. E tem uma poesia dele em décima, totalmente metrificada, que eu acho maravilhosa, que ele dizia: estes teus seios pulados, nossos olhos insultando, são dois carvões faiscando no fogão dos meus pecados. São dois punhais aguçados desafiando os cristãos, mas para meus lábios pagãos são dois saputis maduros. Eu quero teus seios puros nas conchas das minhas mãos. Bonito, né? Jó Patriota. Inspirado, e ele é uma grande inspiração para mim, ele, para os irmãos batistas. Eu escrevi também uma décima, que eu acho até que eu já recitei aqui, que eu disse o seguinte: eu havia desistido de procurar pelo amor, por conta de um dissabor, pela dor fui consumido. Mas não me dei por vencido em buscar minha metade. Tudo se tornou verdade, assim que te conheci. No teu seio eu descobri o que é felicidade. Vamos mostrar! É uma décima. E eu encerro depois com uma cetilha, que eu fiz rapidamente, com o nome de Simbiose. Também inspirado em Jó Patriota, no lirismo de Jó Patriota, que diz o seguinte: nossos corpos nus unidos, transformados em um só, são cordas que se entrelaçam, bem atadas por um nó, são frutos do mesmo chão, são germen do mesmo grão, surgidos do mesmo pó. Homenagem a Jó Patriota. Viva Jó Patriota! Aí, esse livro que eu tenho aqui, o Poder da Mensagem, é da época de 1970, por aí. É de um escritor chamado Hélio Ribeiro, da Jovem Pan, um programa, e eu, com meus 15, 16 anos, assistia todo dia, eu escutava o programa. Então, eu achei interessante isso aqui, história. Então, né, o camarada era tão nacionalista que deixou seu filhinho sofrer de paralisia infantil. Não quis que ele tomasse a vacina descoberta pelos judeus sempre, né? O tal cara, aquele, vivia no escuro porque se recusava a acender a lâmpada inventada pelo norte-americano Edison. Um dia morreu infeccionado porque não quis que lhe aplicasse a penicilina, que o inglês Alexander Fleming. Ser nacionalista é qualidade, desde que seja um nacionalismo inteligente. Hoje não existe isso mais, né? Todas as coisas boas concebidas pelo cérebro humano devem aproveitar toda a humanidade. Todas as coisas concebidas, boas, concebidas por um cérebro humano, devem aproveitar toda a humanidade. Ele está falando aqui das vacinas. Né? O direito de cada um termina onde começa o direito do outro. O problema está em saber aonde fica a fronteira. Muito bom. Céus, quem é Deus ainda me lembro que minha avó me ensinou.
nos belos tempos da infância, que tão depressa passou. E ainda estou vendo a vovó com seu vestido de chita, o seu tocado de renda, bem velha, mas tão linda. Que lindo alvos cabelos, que paz sereno no rosto. Não passou naquela fonte nunca a nuvem de um desgosto. Uma noite perguntei-lhe, vovozinha, quem é Deus? Ela beijou, sorrindo, erguendo os olhos para os céus, e disse, pitando lastros que brilhavam no amplidão: pergunte aquelas estrelas, pergunte ao teu coração. Eu perguntei a flor que perfuma, a árvore que o bosque canta. Eu perguntei tudo que é mais puro. Eu perguntei uma santa. Obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Um amor e uma cabana. Este fato aconteceu há muito tempos atrás. Uma história triste que não esqueci jamais. Dulcineia e Jurandir, que se amaram demais. Ela morava na cidade, estudada, bonita, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Carro bom, roupas boas e dinheiro para viajar. Jurandir era roceiro, caboclo nascido do sertão. Trabalhava numa fazenda, plantando e lavrando o chão. Queimado do sol que ardia, muitos calos em sua mão. Era um cara bonito, querido da vizinhança, procurava alguém bonito, pois era essa sua esperança. Um dia viu Dulcineia, no peito sentiu amor. Aqueles cabelos loiros, mas pareciam uma flor. Os dois se apaixonaram, amor à primeira vista. Aquele anjo loiro, tão meiga e bonita, com um mundo tão diferente, a história estava escrita. Passaram se encontrar com frequência na cidade. Tudo corria bem, sem nenhuma novidade. Quando o pai soube, quis fazer-se. Não é verdade. Não quero namoro, isso vai ter que acabar. Prefiro ver você morta do que em frente ao altar. Dois mundos tão diferentes não podia dar certo. Mas o deixou tudo por um futuro incerto, para casar com Jurandir, o seu amor querido. A mãe não pôde fazer nada, pois o pai tinha proibido. O casamento aconteceu, mesmo sem convidado, numa igrejinha vazia, só os padrinhos do seu lado. Foram morar numa cabana coberta de sapê. No final de uma estradinha, uma lavoura de café, logo ao lado, nenhuma moradia existia. Na beira de uma estrada, sem água encanada, o banheiro era no mato, na beira da estrada. Tudo ali era difícil, não tinha conforto algum. O tempo não passava, não tinha nada para fazer. A água era de mina que pegava para o bebê. O fogão de lenha, tudo era demorado. Preparava a comida à espera do seu amado. O amor era lindo, não se sentia falta do conforto. Logo veio a gravidez e tudo parecia bem. Mas não teve pré-natal, nem o médico também. Numa noite chuvosa chegou a hora do parto, sem condições para chegar até o hospital. Buscou uma parteira que também morava perto. Veio a complicação no momento fatal, chamando pela sua mãe, que estava bem distante. Vendo a morte chegar, mudou seu semblante. Vendo morrer mãe e filha, naquele momento de dor. Tudo o sonho, ali a alegria de sua vida acabou. Depois do enterro, perdeu a vontade de viver, andando pelas estradas, dias e dias sem comer. Chegando na cidade, se entregou à bebida, e sua força e saúde pela doença foi consumida. Aquele lindo amor nada adiantou. Tudo foi em vão, tudo se acabou. Em uma madrugada fria, já doente dos pulmões,
foi encontrado morto com uma foto na mão. Daquele lindo romance, era o fim da estrada. É preciso muito mais para uma vida traçada. O amor sem dinheiro, quando duas pessoas se amam, nunca pode ser feliz com um amor e uma cabana. Obrigado. É bem comprido. É triste, né? É conflito porque o amor é muito grande, ué. Eu sei que o senhor tem salvo lá, se o senhor não se importar, se o senhor puder dar para mim, eu vou querer. Muito obrigado. Só uma obra. Parabéns, parabéns. Dia do escritor de literatura de cordel. Então eu quero fazer uma homenagem aqui a todos os escritores, numa letra que eu acho maravilhosa, é longa também, Rio de Janeiro. É, né? Triste partida, cantada por grande Luiz Gonzaga, mas de autoria de Patativa do Açaré. Mas o que eu quero chamar a atenção, que o que a gente percebe na letra sobre os nordestinos, muita coisa nós também vivemos, nós que temos. Eu acho que aqui, por exemplo, nessa assembleia, todos devem ter origem rural. Se não nasceram, tiveram pai ou avô, ou mãe ou avó lá, sem dúvida. Mas eu vivi muito de situações nessa letra aqui. Vamos lá, olha só. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, o que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste e da fome feroz. A 13 do mês, presta atenção, a 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Meu Deus, mas noutra esperança, com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata, buzina a cigarra. Ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Meu Deus, Então se o nortista, pensando consigo, diz: isso é castigo, não chove mais não. Apela para março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Meu Deus, mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Agora pensando ele, segue outra tria, chamando a família, começa a dizer: eu vendo meu burro, meu jegue, o cavalo, nós vamos a São Paulo viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, por terras alheias nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, cá e pro mesmo caminho nós torna a voltar. E vende seu burro, jumento e cavalo, e até mesmo o galo venderam também, pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Em um caminhão ele joga a família, chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, lhe bota para fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena, de longe acena: adeus, meu lugar. No dia seguinte, já tudo enfadado, e o carro embalado, veloz a correr. Meu Deus, tão triste, coitado, falando saudoso, seu filho choroso exclama a dizer: de pena e saudade, papai, sei que morro, meu pobre cachorro, quem dá de comer? Já outro pergunta: mãezinha e meu gato, com fome sem trato, Nini vai morrer.
E a linda pequena, tremendo de medo, mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô, meu Deus, meu pé de roseira, coitado, ele seca, e minha boneca também lá ficou. E assim vão deixando com choro e gemido, do berço querido, céu lindo azul. O pai pesaroso, nos filhos pensando, e o carro rodando na estrada do sul. Chegaram em São Paulo, sem pobre quebrado, e o pobre acanhado procura um patrão. Só vê cara estranha, de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais anos, e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo, sofrendo sem parar. Se alguma notícia das bandas do norte tem ele, por sorte, o gosto de ouvir, lhe bate no peito saudade de molho, e as lágrimas nos olhos começam a cair. Do mundo afastado ali, vive preso, sofrendo desprezo, devendo o patrão, o tempo rolando, vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra tão seca, mas boa, exposto à garoa, à lama e o pau. Fez pena o nortista, tão forte, tão bravo, viver como escravo no norte e no sul. Ai, ai, triste partida, Patativa do Açaré. Essa letra para mim é maravilhosa. Assim. A gente passa o dia junto, a gente fala sobre tudo, mas eu sinto você tão longe. Você diz sempre que me ama, mas não age como tal. Será que amar demais às vezes faz tão mal? Eu me pergunto por que as coisas são assim. Todo dia eu recomeço muito perto do fim, mas o fato é que somos e seremos sempre muito fortes. A gente corre o tempo todo atrás de um tal de ideal baseado num formato que talvez não seja o ideal, nem para você, nem para mim. Eu olho para você e eu vejo muito do que eu quero, mas ao mesmo de você, sinceramente, eu já nem mais espero. Já nem sei mais se eu quero. Você era o meu céu, era o meu chão, era o meu mundo. O nosso sonho era rodarmos juntos o mundo, mas nós nos perdemos pelo mundo. Dia após dia, cada um no seu mundo. Mundo esse que era o nosso mundo. Eu olho para você e vejo muito do que eu quero, mas ao mesmo de você, sinceramente, já nem mais espero. Hoje sou eu que não mais te quero. Amante de boa letra. Eu trabalhei 3 anos como repórter de polícia de madrugada no Rio de Janeiro. E às vezes tinha noite tranquila, assim, que a gente ficava na redação do jornal imensa, e a gente já tinha trabalhado de dia, né, assim, de dia a redação cheia de gente, né, e à noite a gente ficava ali no cantinho, tinha o Zé Grande com rádio escuta, né, vendo o que estava acontecendo e passando para a gente. E às vezes, assim, algumas vezes dava para a gente escrever alguma coisa. Essas duas que eu vou ler aqui, eu escrevi nessa época, que está entre 1990 e 1993. A primeira é baseada naquela poesia do Drummond de Andrade, que é quadrilha, né? Eu coloquei formação de quadrilha. Fernando furtava Paulo César, que corrompia a Ana, que afanava Antônio, que fraudava Mário e não roubava ninguém. Fernando virou presidente da República, Paulo César, ladrão profissional, Ana meteu-se às trapaças, Antônio chegou a ministro do Trabalho e Mário foi preso junto com Roberto, que não tinha entrado na história. Retrato do Brasil daquela época. Isso aqui é essa do fórum. Se você pegar pelo nome de toda o PC.
Apresenta aí. Esse outro recorte aqui é porque, assim, eu cobria reportagem policial, né? Então a gente ligava para os batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro, do PM, né? Para saber se tinha 932. 932 era o código que os policiais usavam para encontro de cadáver. Então, assim, o pessoal que atendia a gente já sabia, não é nada do dia e tal. Tem 932 aí na área, tem uma chacina em tal lugar, passava o endereço, a gente descia com o fotógrafo, o motorista estava esperando a gente. Muitas vezes, assim, quando a gente chegava na redação à noite, 10 horas, às vezes tinha uma pauta de coluna social. E nós íamos, eu, o fotógrafo e o motorista, para uma festa onde tinha aquelas atrizes lindas, a nata, né, assim, da sociedade, da alta sociedade do Rio de Janeiro ali. E aí, daí a pouco, subiu o motorista, que era o Camargo, e falava assim: olha, tem uma chacina da Baixada Fluminense. Né, porque naquela época não tinha celular ainda. Então, as informações chegavam para a gente através do rádio do carro. O Zé Grande apurava lá na redação, mandava para o rádio do carro, e o Camargo subia. E a gente saía daqueles ambientes sofisticados, né, assim, né, danado, né? E às vezes, em menos de uma hora, a gente estava lá na sarjeta, né, no pior do Rio, no pior do Rio de Janeiro. Acredito que isso me deu um traquejo existencial muito grande, assim, porque eu convivo com todas as situações. Eu não tenho medo de nada, mas eu também não sou corajoso. Assim, né? Eu sou um cara que transito na minha tranquilidade. Assim, não fico criando nenhuma imagem, né, de terror, de pavor, de ansiedade. Eu fico na minha, assim, mas eu também não sou um cara que me atira nas coisas. E esse aqui eu escrevi. Na verdade, eu reencontrei isso agora há pouco tempo. Assim, no próximo sarau eu vou ler. Se os jornais noticiassem a vida em vez da morte, porque a gente, às vezes, a gente ia para um local de homicídio, numa noite já aconteceu eu já vi a chacina de produtividade geral, né, que foram 11 mortos, acho que foram 17, se não me engano. Ou a Candelária, por exemplo, os meninos, eu não estava lá. Quando a Daniela Pérez foi morta, eu fui um dos primeiros a chegar no local do homicídio. O assassino, que era o Guilherme de Pádua, estava na porta da delegacia da Barra da Tijuca pedindo justiça. Então, assim, a gente conviveu com essa situação. E isso aqui, esse recorte, eu escrevi num momento assim, que eu fiquei pensando por que a gente valoriza, né? Por que os jornais eles publicam que tem tanto assim, interesse na morte, né? Aí eu escrevi isso aqui, olha. Se os jornais valorizassem a vida em vez da morte. O bebê nasceu ontem na maternidade de Santa Mônica, em Irajá. Ele é negro, pesa 2 quilos, 800 gramas e chorou ao vir ao mundo. O pai da criança é o biscateiro José Antônio Gonzalez, 25 anos, e ficou muito satisfeito com o nascimento. A mãe, Doroteia Inês Gonzalez, 19 anos, disse que o recém-nascido vai se chamar Antônio Marcos, nome do avô, o parto de pai. O médico responsável pelo parto disse que tudo ocorreu normalmente e que o bebê nasceu às 9h15 da manhã. O nascimento foi registrado no cartório do quinto ofício, no centro, as testemunhas arranjaram raízes. Show! É a verdadeira Igor Teodoro. Ele é professor de história e é muito interessante, porque ele fala aqui, ó, a voz da ancestralidade. Ou seja, um jovem professor de história, respeitosamente pesquisando a sua e o valor da ancestralidade. Então, eu respeito muito esse menino. É um menino dos 30 e poucos anos. E olha, tem tanta coisa aqui que ficou difícil. Eu vou arriscar, vou ter até uma pérola aqui, porque mexeu muito comigo, sabe? Eu vou ter uma pérola aqui, vai ser essa aqui que eu vou ler do livro. Ninguém
Ninguém ignora a chuva que agora cai. Apesar do calor de hoje à tarde, triste, a chuva cai permanente. Com uma sessão de tortura, pensei ter visto por um interminável segundo o seu semblante magro dobrando a esquina. O relógio da igreja está parado. Uma mãe corre com uma criança envolta em uma manta limpa. Uma das patas de um cão solitário perdeu a utilidade por onde você andaria agora. Daqui a 8 dias, terei a mesma idade destroçada de décadas atrás. A chuva despeja resquícios de chumbo, embora cronologicamente os anos de chumbo sejam agora para alguns apenas um fato histórico, para outros invenção. Agora eu sei, omissão alguma me livrará dessa dor, que é quase maior do que a recordação alegre do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro corre. Fel que lei alguma apaga ou faz justiça, marca a bota, imprimiu a cara da flor, ou melhor, nos corpos verdes dos cactos. Isso mesmo, dos cactos. Os mais jovens são, em sua luta, pregos que trespassam essa botina. A história fala de números, a economia de dívida externa e crises. A filosofia aponta os sinais e os perigos de um retrocesso que seria mortal. Estou com eles. Estou com estes lutadores. Mas eu queria mesmo era te dizer que parei de fumar, festejar contigo a formatura do meu neto, me vangloriar da orquídea florida, que finalmente aprendi a talentar, discutir e depois amar. O que eu queria mesmo é falar de coisas banais. Então, uma obra, quer dizer, compilada de uma coisa simples, né? Mas carregada de emoção, de dor, né? E de esperança. Porque eu acho que as coisas tristes, às vezes, elas deixam a gente meio baqueado. Mas não é isso que faz a gente querer assim, não reagir, a dar um troco, né? E esse poema, ele tem outros. E voltar um pouquinho na letra de Triste Partida. Lembra que eu comentei que muita coisa de lá a gente também vive cá? Pois é, só lembrando, olha só. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. O que era a prática daquela época? Jogava-se pedras de sal em cerimônia chamando a chuva. Mas a chuva não vem, então ele perde a crença naquela cerimônia das pedras de sal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata, buzina a cigarra, ninguém vê a barra, porque barra não tem. Uma vez que as pedras de sal não trouxeram as chuvas, bom, esperamos o Natal, porque se o dia de Natal romper a madrugada com uma barra no horizonte, é sinal que vem chuva. Mas barra não vem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então, se o nortista, pensando consigo, diz:
isso é castigo, não chove mais não. Apela para março, que é mês preferido do santo querido Senhor São José. Se não chover bem, Se no dia de São José não chover, pronto, as coisas estão feias. Mas nada de chuva, está tudo sem jeito. Lembra do Alto da Compadecida? Que coisa sem jeito, meu Deus do céu. Está tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. E eu trago aqui um fragmento de uma obra que, acho que já comentei rapidamente aqui, tá? Uma obra. É tido como uma classificado como uma novela, que existem vários segmentos, e aqui é apenas um fragmento, e que eu posso depois reescrever esse mesmo fragmento em forma de cordel. Tempos e tempos se passaram, grandes malfeitos de criança, nenhuma se ouvia. Só os mais corriqueiros e sem consequências graves aconteciam. Rezas fervorosas eram rezadas nos interiores das casas e nos terreiros, onde cada família tinha fincada uma cruz. Era para a proteção diária da família e dos animais. E também servia para as orações de súplica para que caísse do céu chuva mansa, sempre que uma seca se estendia por mais de 3, 4 meses. Todas as cruzes de todos os terreiros da redondeza, uma vez ao ano, eram enfeitadas com flores de papel de seda coloridos, no dia em que se comemorava a exaltação da Santa Cruz. As tais flores recortadas eram colocadas com grude por todo o madeiro do corpo e dos braços, e eram acompanhadas de fitas que pendiam por até 1 metro e duravam longos meses, e às vezes até ano inteiro, mesmo que totalmente esbranquiçadas e despedaçadas. Em caso de secas muito prolongadas, as mulheres, quase sempre só elas, e as crianças organizavam pequenas procissões com cantorias e rezas e iam em direção a uma dessas cruzes de um terreiro da localidade pré-escolhido. As orações curtas e cantorias eram predominantemente de rogo a Deus para que mandasse dos céus a chuva. Chegando diante da cruz, portando jarros de água nos ombros, despejavam sobre a mesma como gestos suplicantes. E acredite o leitor ou não, como queira, o fato é que, findado todo o ritual, não tardava demais para que a chuva fizesse branquear a serra e viesse encharcar o solo. Fato pelo qual muito agradecia toda a população, os animais e a plantação. Costumes cantados poderia ser em versos também de cor. Rangel, microfone te chama. Gente, aproveitando aqui a data referencial de cordel, né? E Elias depois pode até cortar isso aqui, não é uma autopropaganda, mas é porque eu tenho que fazer assim, um agradecimento sincero a 3 pessoas, que são 3 grandes amigos, eu tenho grande consideração. Renatinho, pela oportunidade, está usando esse espaço maravilhoso. Nós temos muita coisa em comum, os nossos pensamentos, nossa ideologia, e esse acolhimento, essa fraternidade constante, isso realmente me motivou, que não parece, Elias, mas eu sou muito introspectivo, não parece, né? Então,
muitas forças me fizeram vir aqui pela primeira vez. Então, eu agradeço, Renato. E você, Elias, foi o responsável pelo fato de eu conseguir tirar as minhas coisas do baú. Né? Desde a minha adolescência tinha coisas escritas. E é interessante, né, como é que esse mundo ele é mutante, né? Porque a minha paixão na adolescência, no início da minha vida adulta, eram outros gêneros literários. A minha primeira paixão foi o soneto, que é muito complexo, também é metrificado, que é muito hermético e tal. Eu tinha muita coisa escrita e eu nunca tirei isso do baú. E conversando informalmente com o Elias, há alguns anos atrás, ele me convidou aqui para o sarau, que eu presumo que tenha sido o 13º, e foi a primeira vez que eu me desinibi e li alguma coisa. De lá para cá, virei uma maritaca, declamando, me sentindo muita vontade aqui. Então, Elias, meu agradecimento, Renato também, e a terceira pessoa, Nathalie. Por quê? Porque, muito embora a gente não tivesse a mesma relação mais intrínseca, hoje tem mais proximidade, mas ele fez questão, Renato, de me marcar na postagem de uma editora importante do Brasil, que estava lançando uma antologia chamada Brasil em Cordel. Isso foi em dezembro do ano passado, ou em janeiro desse ano. Com certeza tem mais de 6 meses. E era uma concorrência pública para todos os escritores do Brasil. A exigência era que fosse cordel, ou pelo menos um gênero, uma das vertentes da literatura popular. Espaço aberto para autores do Brasil e até do exterior. E uma premiação em dinheiro para os 3 melhores textos, chamam de uma banca avaliadora. E os 20 melhores teriam destaque nessa antologia, e outros tantos seriam também publicados, mas sem um destaque. E o Natarino me marcou. Eu me senti estimulado a participar. Falei assim, pô, eu consegui tirar do baú os meus cordéis que eu recitei lá na garagem de Renato, por que não agora tentar submeter isso à apreciação de uma banca técnica, né? E foi interessante, porque eu já havia dito isso da última vez que eu participei aqui. O texto foi aprovado, o texto seria publicado, como de fato está sendo, só que eu fiquei entre os 20 melhores de destaque lá, e eu devo muito isso a vocês. E, inclusive, estava no prelo, a edição, e a publicação está sendo feita agora, esse mês de agosto, e vai estar sendo divulgado no Brasil inteiro. Obviamente, é uma publicação com N autores, eu sou apenas um dos autores, são mais de 50. Mas, enfim, é a primeira publicação literária minha. E depois a gente tiver outra oportunidade de comentar que foi um espaço aberto e eu acabei concorrendo também a outra publicação que também deu certo. Mas, enfim, falando ainda sobre o cordel, e eu acho que é muito importante, né, Elias, que já gosta do gênero, seu Janir, Renato também percebo que teve uma vez que eu fiz uma indicação bibliográfica, Renato comprou um livro, O Aventureiro e o Boêmio, que foi a mais exponencial dupla de repentistas que já existiu no Brasil, que foi o Lorival Batista, o Louro do Pajeú, com o Pinto Velho do Monteiro, Severino Pinto, o famoso Pinto, ou Pinto Velho do Monteiro. E é interessante porque, assim, eram 2 superdotados, porque você dava um mote, ou seja, uma intenção, um tema, e eles versificavam em cima daquilo ali. E eles eram cantadores, então tinha cantoria. E há uma ritualística na cantoria. Toda cantoria, ela começa com o gênero sextília. As cantorias, pé de parede, como eles dizem lá no Nordeste,
elas seguem a madrugada inteira. Né, nós que escrevemos em casa, com o tempo, eu gosto de versificar também, gosto de receber motes, temas. Versificar em cima de mote, para mim, é a maior diversão que eu tenho. Só que esse tipo de poeta é chamado no Nordeste como poeta de bancada. Existem duas classificações, o poeta de bancada e o poeta repentista. A palavra repentista vem disso. É o que faz a poesia de repente, traz um mote. E muita gente não acreditava que eles conseguiam fazer isso de improviso. Então, nessas cantorias de pés de parede, que não aconteciam necessariamente em festivais, os festivais surgiram na década de 60 do século passado. Antes disso, eram cantorias pés de parede, na roça, na casa de alguém. E era muito comum, né? Era a regra, na verdade. O dono da casa, Elias, aonde ia acontecer a cantoria, ele pediu o tema do primeiro baião. E o baião, essa expressão baião, ela é muito técnica quando a gente fala de poesia popular. Não tem nada a ver com o gênero musical baião. O baião é a própria cantoria. Então, o primeiro baião é a primeira temática que vai ser trabalhada e são dois cantadores, um enfrentando o outro. É uma batalha. E esses dois cantadores, eles ficaram marcados, né? O Louro do Pajeú e o Pinto do Monteiro, por fazerem os melhores baiões. Então é interessante porque assim, eles sempre pedem ao dono da casa para poder escolher o tema do primeiro baião. E é natural que a pessoa peça um tema aleatório, muito difícil, para testar o cantador, para saber se ele faz de improviso mesmo. Que tem uma outra expressão também que é técnica, e Renato deve ter lido isso no livro que eu indiquei, O Aventureiro, em Boêmio, que é chamado de balaio. O que é o balaio? O cara já tem decorado alguns temas, então alguém pede, ele vai no arquivo dele de memória, e ele vai e canta, como se fosse espontâneo, mas é algo que ele já tem guardado. Então, fazendo uma cantoria na casa de um determinado cidadão, estava Louro e Pinto, isso aconteceu, isso é fato, isso inclusive está narrado nesse livro. E para cumprir o protocolo, eles perguntaram para o dono da casa: qual o tema que você quer que a gente comece o baião? Tem uma outra regra também na cantoria. O primeiro baião é sempre em sextilha, que é o formato mais comum da literatura de cordel. Sempre em sextilha. São estrofes de 6 versos, né, 6 linhas, e cada linha com 7 sílabas poéticas. E o dono da casa, Renato, e aqui vai dar uma homenagem para você, que é da área da defesa do meio ambiente, o dono da casa, para testar, para ver se os caras sabiam versificar sobre qualquer tema, pediu botânica. E é interessante se o cara pedir sobre natureza e tal, só que o poeta cantador, via de regra, analfabeto ou semi-letrado, ele discute sobre tudo. Ele tem um conhecimento geral. É isso que faz dele um grande poeta. O cara podia ter pedido assim, por meio ambiente, natureza, mas botânica. E aí vai alternando. E logo começou o baião dizendo o seguinte: botânica é uma ciência de elevado valor. Da raiz até a fronde, eu vou cantar para o senhor. Pistilo, estame e carola são as 3 partes da flor. Aí Pinto viu que deu um vacilo e falou assim: eu admiro o senhor cantando assim tão errado. Você dizendo carola, muito tem se confessado. Parte da flor é corola. É preciso tomar cuidado. Aí Louro retrucou e falou assim: ó,
Para não ser só um errado, errei eu, erraste tu. Erra Pinto Monteiro e Louro do Pajeú, e na palavra coitado, tira o e bota o U. Sensacional, tudo de improviso. Tudo de improviso. Teve um outro caso também, aproveitando aqui, que eles, a mesma dupla, sempre, num baião, e assim, às vezes, porque o baião é dinâmico. Às vezes entra um bêbado, ele vê o tema daquela disputa, e a provocação é sempre muito constante. Aí teve um momento que o Lorival Batista, o Louro do Pajeú, Pinto andava realmente meio maltrapilho. Severino Pinto, Pinto Monteiro, ou Pinto, como todo mundo conhece aí no Nordeste. E ele quis dar uma zoada em Pinto, pelo fato de ele estar mal apresentado. Como eles dizem no Nordeste, mal amanhado. Mal amanhado. E ele falou que Pinto estava mal arrumado. Aí Pinto falou o seguinte, olha só como é que é dinâmico. Na plateia, público, tinha um camarada que Pinto tinha percebido, que ela chamava Armando, que em cantorias passadas, o Louro tinha pedido um dinheiro emprestado para o Armando. Se ferrou. Só que o Louro não pagou. E Pinto sabia que o Louro estava devendo a Armando. E a cantoria o pau torando, o pau comendo. Então, assim, olha a dinâmica. Olha só a cabeça de um cara desse para poder criar tudo petrificado. Né? Aí o cara falou assim, aí o Louro foi infeliz. Provocou aquilo que todo mundo do Nordeste chama de a cascavel do repente. Ninguém conseguiu ter a velocidade. Ele cantava muito mal, a dicção dele era ruim, tocava pessimamente, mas a versificação dele era perfeita e ele era muito, muito, muito rápido. Tanto que ele foi apelidado de cascavel do repente. Então, quando ele foi xingar de mal arrumado, e vendo ali Armando, um credor de Pinto, ele guardou aquela informação e quando ele falou assim, é verdade, companheiro, o que tu está dizendo. Eu costumo andar assim, todo rasgado e cheio de remendo, mas ninguém onde passo diz que Pinto ficou devendo. Aí eu tipo reeducar. Isso é cantoria, o pau torando, em público. Aí eu disse, de ninguém eu devendo, pois não faço maus papéis. Não devo, onde compro pago, desde o calçado aos anéis, desde o chapéu para a cabeça ao sapato para os pés. É interessante porque ele deu a deixa de pés, a terminação em és. E a regra da cantoria é o seguinte, a terminação da estrofe anterior é necessariamente o começo da subsequente. Então, se ele terminou em és, a primeira linha da próxima estrofe também tem que ser em és. Qual que era a moeda da época? Réis. Aí Pinto deitou o cabelo e falou assim, e os 200 mil réis que você deve a Armando? Ficou de pagar na quarta, o tempo foi se passando, já faz 4 ou 5 meses. Olha ele ali esperando. Tô voltando pro cara aí. Olha a dinâmica da poesia popular, né, cara? É massa demais. Salve Pinto do Monteiro, Severino Pinto. Salve Louro do Pajeú, Lorival Batista. Tem um instituto lá em São José do Egito, né? Que eu inclusive tenho acompanhado muito lá a cultura da cidade. Isso é a poesia popular, é a dinâmica. Muita gente reclama, Elis, que Rangel, poxa,
é uma poesia muito hermética, ela é toda metrificada. Isso é natural, cara. Isso é natural. Quando você começa a versificar em 7 sílabas, se você parar para pensar, você começa a falar frases com essa métrica. E a cestilha, que é a forma mais simples que tem, esses 2 baiões aqui estavam em cestilha. Só que eles usam assim, estruturas muito mais complexas do que essa. São tão complexas que eu não consegui nem decorar. Né? Arati sabe, não tinha preparado nada para hoje. Isso aqui veio porque eu leio. Então, assim, fica aqui também, mais uma vez, a indicação dessas grandes personalidades. Severino Pinto, Dorival Batista, Dimas Batista, citei hoje aqui também Jó Patriota. Esse autor cujo livro aqui eu presenteei, Seu Jair, isso é uma referência com detalhe. Vivo e reconhecido no Estado dele como patrimônio vivo do Estado. Inclusive, Seu Jair, se eu quiser até aproveitar a oportunidade, são muitos poemas, mas tem uma 10ª que está na capa do livro. Se eu puder recitar aqui, o pessoal vai ver o nível e a qualidade do que é Dedé Patriota. Isso é show! Voa, passarinho! Ô, passarinho, eu quero. Canta, passarinho, canta. Canta que eu vou cantar também. Esse aqui, eu escrevi esse verso, são em 4 versos. As 4 fases da vida. Eu vou recitar aqui, vocês vão julgar se está dentro do esquema, se está fora. As 4 fases da vida, para vocês declamar. A primeira é o começo, que eu não consigo lembrar. Talvez naquele dia, mamãe sorriu de alegria ao me ver caminhar. A segunda fase da vida foi a saudosa infância, onde tudo é alegria, doces sonhos de criança. Por levado da breca, joguei bola, joguei peteca, e ainda guardo na lembrança. A terceira fase da vida, vi chegar a mocidade. Chegou como a primavera, tempos de felicidade. Por entre jardim e flores, nas terras dos meus amores, só me resta a saudade. A 4ª fase da vida, às vezes olho para trás, sinto o peso dos anos, sozinho choro meus ais. A vida é uma passagem, um dia eu faço uma viagem e não vou voltar nunca mais. Obrigado. Deus adormeceu. O horizonte escureceu, as nuvens negras e pesadas. O mundo vai acabar nesta madrugada. Até parece que Deus adormeceu. Estrelas de medo se escondeu. Raios riscam o céu, deixando tudo iluminado. Nuvens escuras deixam o céu todo fechado. O mundo está acabando. Deus adormeceu. Rezei pelo santo e eles não me atenderam. Parece que o céu está desabando. Tudo pela frente, as águas vão levando. Tudo saiu do controle. Deus adormeceu. Em poucos minutos, rios e ruas encheu. Os seres humanos e carros, tudo sendo levado. Pessoas e animais ficando ilhados. Tudo aclamando por Deus, mas ele adormeceu. No caminho das águas, tudo morreu. Árvores, casa, o plantio, tudo foi arrastado. Gritos de socorro vinham de todos os lados. As preces não sendo atendidas, pois Deus adormeceu. Deus, por que nossas preces você não atendeu? O Rio Grande do Sul está sendo devastado. Talvez nós estamos pagando pecado, ou foi por cansaço que Deus adormeceu? O homem devastou naturezas que Deus nos deu. Degradou o plantio, dragou o plantio e arrancou toda a vegetação.
desrespeitou os mandamentos, não cumpriu as missões. Talvez seja por isso que Deus adormeceu, não sei. Isso aqui na noite, lá, aí ficou vazado. Boa noite, amigo do poeta. Parabéns, meu. Que show! Tem que acordar aí. É nada, tô. Eu quero retribuir os agradecimentos do Rangel, né? Que Deus do Lorde, né? tem um ditado que eu gosto muito, que é: não importa onde esteja, é seu amigo quem constrói o seu mundo. Então, assim, a identificação, às vezes, não depende da gente conhecer a pessoa. Claro que quando a gente conhece, fica mais fácil, né? E para mim, particularmente, é muito gratificante saber, né, que a garagem, o espaço que a gente proporcionou, né, esse acesso, né, essa facilidade, que ele ajudou, né, a criar esse link aí, né, com o Natalino, né, e agradecer mesmo pelo enriquecimento que o Rangel traz, né. Agora ele estava contando aqui sobre Sobre o Pinto? Eu fiquei pensando que o pensamento matemático, por exemplo, ele se revela até os 21 anos. Todos os grandes matemáticos do mundo, em si, assim, que são conhecidos, né, eles se revelaram até os 21 anos. Tanto que nos Estados Unidos, quando a criança demonstra um talento matemático, ela é separada. Ela vai para uma turma especial. Antes, ela ia para a NASA. Hoje, ela vai para o mercado financeiro. Né, os bancos contratam para criar essas fórmulas aí para enganar a gente. E eu fiquei pensando... Vale do Silício, não é isso? Vale do Silício? Não, hoje é o mercado financeiro mesmo, né? A especulação, né? Aí nele se referindo ao Vale do Silício, né, que concentra grandes pensadores, grandes pesquisadores. Mas assim, especificamente sobre o pensamento matemático, né? As pessoas que vão criar os modelos e tal. Hoje eu sei que é o mercado financeiro que contrata, que paga mais. Mas eu fiquei pensando qual tipo de raciocínio cria esse tipo, né, de um cascavel, né, do cara que ele sabe sobre botânica, ele sabe... Será que desde criança, será que o pai dele já era repentista, ou ele já nasceu com isso, né? Porque o conhecimento matemático. Fiquei pensando aqui um pouquinho só sobre essa... Eu não li o livro ainda, mas é... Incrível. Tá na puta. E eu quero também agradecer ao Rangel, porque, sinceramente, quando eu o convidei, foi justamente porque pensava que ele pudesse enriquecer o nosso sarau. Eu estava enganado. Ele turbinou o nosso sarau, além de enriquecer. Essas histórias que você conta aqui, Rangel, para o nosso internauta que depois vai ver o nosso vídeo aqui, ele pode dizer, nossa, mas fica longo, mas para a gente, cara, é como você está lendo o livro, entendendo o que é exercício. Eu já apresentei esse exercício de cestilha aqui, e vou apresentar de novo, por ser o dia do Fantástico. né? Então, vou apresentar de novo. E para mostrar também que o cordel trata de assuntos corriqueiros do cotidiano, crônicas em forma de poesia de cordel. O cavalheiro e o forasteiro. Como este narrador, nada é de embromar, nunca nisso foi chegar, sem firula, sem demorar, com início, meio e fim, um causo vou lhe contar. Um bravo entreveiro se deu em um bailado, culpa de um forasteiro na meia-noite foi dado, quando pares dançavam um animado dobrado.
Certa noite na tolda, no grande terreiro de um antigo morador, surgiu um tal forasteiro, bigodudo grandão, a mirar o cavalheiro. Bem tonto ele estava, foi fácil observar. Todos ali puderam ver, foi só o cabra chegar. Mesmo naquele estado, o danado foi dançar. Cambaleando o dito, uma moça foi tirando, sem a ninguém respeitar. Com o Zé foi encrencando, era a mais bonita que Zé estava cobiçando. Zé Gil era seu nome, do outro ninguém sabia. Logo puxando a dama, nisso Zé enraivecia. Há muito rastava a asa, a moça que não sabia. Que se diga a verdade, era de paz o pagode. Zé só foi até o bebum dizer assim não pode lidar com uma donzela, mesmo se tem bigode. Não que seja proibido dançar recém-chegado, mas necessário é a moça ter aprovado. Não entendeu o talzinho, não aceitou o afobado. Dando 2, 3 passos, puxou logo a peixeira, afastando para trás, riscou o chão de poeira, fez a roda se abrir e armou-se a zoeira. Quando se esforçava a ficar de pé um brabão, tempo certo e bastante prazer agarrar o bebão. Com a ajuda de mais um, jogaram faca no chão. Zé Gil tocou o sujeito que caçou o rumo de casa. Após todo o entreveiro, era o que se contava. Muito tempo já fazia, só um e outro lembrava. Não mais se viu falar, o peão se escafedeu. Como um bom pescador, muitos peixes Zé comeu, limpos com a tal faca de quem desapareceu. Se até de confusão se tira aprendizado, Zé Gil cortejou a moça pela briga encorajado. Foi naquela mesma noite, em um mês, estava casado. Elias Buraco. Microfone liberado. Obrigado. Chega aqui para todo mundo ver esse negócio. Cordelista nato. Sensacional. E se você, continuando aqui no livro, né? Porque na mensagem do RD, era um programa de música. Era de 11 horas ao meio-dia, na Rádio Jovem Pan. Então, assim, entre uma música e outra, ele falava essas coisas que estavam aqui no livro. Aí tem algumas coisas aqui. Abdicar. Ser forçado espontaneamente a deixar o cargo. Acordar. Ser ligado no sistema e recomeçar a funcionar. Capacidade. Um privilégio de que não há proteção capaz de fazer quem não tem. Show! Tem mais. Carbono. Um negócio que pode dar um grande carbono, um negócio que pode dar um grande número de pobres, mas jamais fará o original. Chefe, gente, quanto carbono a gente usava? E mimeógrafo? E nós usamos ainda na clínica onde eu trabalho, o pessoal da polícia, eles assinam a teoria, tudo. O dia sol que eu já digo de parte. Tem que ter cópia. Colaboração. Uma coisa que a maioria das pessoas fica esperando das outras, ao invés de dar. Contrato. Uma prova documental de que os homens não são dispostos, não são dignos de confiança. Experiência. Uma aventura que, se der certo, fomos nós que fizemos. Se der errado, quem foi que fez? Fracasso. Um negócio que ninguém quer dividir com ninguém. Mais interessante isso. Invejoso. Um camarada que progride menos porque, ao invés de preocupar com o seu próprio sucesso, perde tempo pensando no fracasso do invejado.
Dedé Monteiro, aqui. Pelas horas felizes de alegria, por alguma bordados de tristeza, pela calma da noite, pelo dia, pela força sem fim da natureza, pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelas grandes lições que é o sofrimento, muitas vezes na vida tem me dado, pelo quanto me dás sem que eu mereço, pela fé que me diz que eu te agradeço. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Não sou poeta, sou apenas sonhador. Esse dom eu recebi de Jesus nosso Senhor. É Ele que me ensina, a minha alma ilumina, é a força do Criador. Sou filho de uma saudade, nascido de um coração. Desenho no quadro da vida, na tela minha ilusão, que vai se tornando em magia. Sou verso, sou poesia, do embalo de uma canção. Sou um resto do nada, a rima de um trovador, mensageiro da saudade, irmã gêmea do amor. Sou saudade, sou dueto, sou um gemido perfeito, na voz de um cantador. Sou um barco perdido nos mares da solidão, que minha alma desperta, levada pela emoção. Sou presente, sou passado, sou verso rimado, mas poeta não sou não. E eu tenho um carinho muito especial, o Elias, por personagens do meu dia a dia. Eu fui criado ali na Rua Santa Rita, né? Então, eu sempre me lembro com muito carinho, né, da minha vizinhança, né, as personalidades da rua, minha vizinha, Dona Laide, a vizinha quase que da frente lá, do Neuride, que faleceu dias antes de completar 100 anos, né, Dona Nieta, seu Nonô, aí também tem o pessoal mais maluco, né, é o Chico Doido, Tonico Macola. Todo mundo ali vira uma história, vira uma crônica. E tinha uma personagem que não era de Santa Rita, mas ela vivia na Santa Rita, porque ela fazia um ponto na minha vizinha, que era a Dona Laide, tinha mais de 90 anos, morava sozinha, parede e meia com a minha casa. E assim, ela já era idosa, bem idosa, mas tinha um vigor, tinha um vigor. Você via pela... Ela era pequenininha, bem pequenininha, 1,5 m mais ou menos. E andava sempre rápido, alegre. E só que assim, quando você para para falar com ela, como é que tá? O nome dela era Elvira. Como é que tá, Elvira? Ela, aí baixava. Hoje eu não estou bem, não. Eu não estou bem, não. Eu estou com esquisiteza. Ela usava essa expressão, neologismo. Ela criou esquisiteza. Parece que conheço alguém assim. Sempre assim. E, o Elias, me ocorreu, que eu lembrei dela, agora, assim, vou escrever, isso aqui é real, isso aqui é real. Isso tem data, tem local, tem personagem, como crônica, personagem único. E assim, um fato cotidiano. Eu peguei uma situação qualquer. Tem inúmeras, só a Rua Santa Rita, eu escreveria um livro de 1000 páginas. Então eu escrevi uma até um pouco longa para ser crônica, mas prestem atenção para vocês entenderem. Então, assim, ela tinha esse problema. Tinha uma saúde de ferro. Quando perguntava, ela estava sempre se queixando de alguma coisa. Chegando no remedinho. Escrevi uma coisa chamada Elvira, que diz o seguinte: Elvira era uma senhora simples e pequenina. Os cabelos muito bem alisados denotavam sua afrodescendência, e de tão pretos e brilhantes, pareciam ser tratados cotidianamente com algum potente cosmético capilar. Adornando sua cabeça, o tradicional lenço encobria os muitos bobs que lhe conferiam a aparência de um feto. Elvira parecia ter uns 70 anos. Entretanto, ao contrário do que se possa imaginar, a suposta idade não denunciava nenhum tipo de desgaste, cansaço ou decrepitude. Ao contrário,
Ela esbanjava vigor e demonstrava uma vivacidade incrível. Era coisa comum vê-la sempre lépida pelas ruas, com a costumeira passada veloz que imprimia através de seu par de perninhas curtas. A vida particular de Elvira era uma incógnita para mim. O que diziam é que trabalhava como doméstica em casa de família. E só. Eu supunha que não tivesse filhos ou marido, até porque ela nunca dizia nada sobre isso. Eis a questão. Elvira nunca falava de outro assunto que não fosse doença. Exatamente. Doença. Todas as vezes que via Elvira, eu a cumprimentava. Como só ia ocorrer nesses encontros fortuitos, sucedia, após o cumprimento, a tradicional pergunta: como você está? No que ela respondia de plano: vixe, nem te conto. Tô boa não, meu filho. Tô cheio de esquisiteza. Referindo-se a um comprometimento físico generalizado. Era sempre assim, sempre. Por melhor que estivesse sua aparência, ela tinha uma espécie de prazer mórbido ao mencionar que estava sempre padecendo de uma esquisiteza, forma como se referia às supostas dores, incômodos e patologias que lhe afligiam. Isso lhe rendeu, inclusive, o pitoresco apelido de Elvira Esquisiteza. Com essa verdadeira obsessão por doenças sabidamente inexistentes, Elvira Esquisiteza se tornou uma personagem. Bastava que qualquer pessoa a interpelasse para que ela inventasse um queixume novo. Se estivesse caminhando, altiva e aprumada, a primeira abordagem, Elvira colocava as duas mãos na lombar e dizia: eu tô só um pó. Você não imagina a dor que eu tô sentindo nas cadeiras. Com certeza tem alguma coisa grave no meu espinhaço. E quando, na abordagem, Elvira era elogiada pela boa forma e jovialidade, soava como um assinte. Certa feita presenciei uma senhora que, pela intimidade, parecia ser sua comadre. Tal senhora, apertando-lhe uma das bochechas com o polegar e indicador em pinça, bradava: Elvira, você tá uma menina, que pele, tá tão corada. Franzindo o senho, Elvira retocava: até parece que não me conhece. Você sabe que minha cor natural não é essa? Eu tô desbotada, isso sim, que nem um envelope pardo. Isso é sinal que meu sangue está com alguma esquisiteza, pode crer. Elvira era tão obcecada com a sua hipocondria que não aceitava nenhum tipo de objeção. Ai de algum vivente que questionasse suas agruras. Eu mesmo experimentei uma de suas retorções fulminantes. Certa ocasião, ao me informar que temia um câncer por estar com fortes dores no globo ocular, dor no miolo do zóio, conforme ela me reportou, disse-me com inocência pueril: não deve ser nada, Elvira. No máximo um sintoma de dengue. Tá um andaço bravo na cidade, hein, sabe? A feição de Elvira mudou de imediato. Como uma Ferrari que vai da inércia aos 100 km por hora em 2 segundos, Elvira foi da placidez cândida ao ódio absoluto no mesmo instante, e com os olhos esbugalhados pela cólera. Esses mesmos olhos que estavam doloridos no miolo, disparou: ei, alto lá! Você por alguma acaso é médico? É adivinho? Está sentindo a minha dor? Eu conheço dengue, senhor. Se fosse dengue, a dor na bola dos olhos sumia com 2 dias. Só que eu já estou sentindo essa pressão, vai para mais de 2 semanas. Eu tenho certeza que se eu não morrer disso, eu vou acabar cegando.
Como era de se esperar, sua profecia não se cumpriu e dias depois estava ela novamente se queixando de uma outra esquisitice, fictícia. Elvira era mesmo incansável em seus devaneios patológicos. Seu ímpeto hipocondríaco não encontrava limites, o que rendia certa comicidade a muitas das situações que criava. Foi assim, por exemplo, no dia que reclamou de uma incômoda dor de dente. Ora, todos sabiam que Elvira usava chapa nas duas arcadas e que aquela boca não contava há anos com nenhuma peça do mobiliário original. Mas era insistente e implacável. Eu tô para morrer, tá ferroando na raiz. E assim o tempo foi se passando. Eu testemunhava, sempre atento, os constantes reclamos de Elvira, e dela eu vi uma coleção de moléstias, de fluxo, espinhela caída, tiriça, gastura, fastio, pilora, farnizinho e outras dicas. De repente, parei de ver Elvira. Ela havia sumido. Eu que a via com relativa frequência, não a encontrava mais. Fui então à presença de minha mãe, perguntando por Elvira. Mamãe devia saber, pois morava na rua Santa Rita, rota de passagem diária de Elvira. Indagada, mamãe disse: não está sabendo, não? Elvira viajou antes do combinado. O quê? Elvira morreu. Morreu? Morreu de quê, mano? Morreu, filho. Elvira morreu de esquisiteza. Só um comentário. Ou dois, né? À medida que você lia, eu lembrava de uma crônica aqui. Por isso vim pegar o livro. Crônicas, cotidiano em prosa. Depois você continuava a ler, eu lembrava de outra crônica aqui. Aí, né? Não, mas ela é muito longa, não vou ler agora. Doenças. Vou ler só um parágrafo. Um parágrafo. Na sala de espera. Nossa. Dia desses, estive por meia hora na sala de espera do IPSEC. Funcionava no prédio da Câmara Municipal. Fiquei boquiaberto ao constatar o quanto as pessoas gostam de doenças. Sim, pois se não gostassem das doenças, por que tanto falam nelas? Né? É desse jeito. Mas não vou ler a crônica aqui inteira, porque é longa. Tá bem? Bom, obrigado para quem veio, perdeu, quem não veio. Eu estou aqui para declarar encerrado o 23º sarau itinerante fixo da Academia Monestideiros. Muito obrigado a todos. E até o mês que vem. Estaremos aqui. Se Deus quiser.